irmãos aqui presentes, os desencarnados também, né? Boa noite aos internautas que estão nos assistindo. E que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre nos nossos corações. Que assim seja. Como a Maria já antecipou, ela abriu, né, o mesmo capítulo, nós vamos falar hoje sobre bem-aventurados que são misericordiosos. É um tema, é uma das bem-aventuranças e é um tema muito vasto, não vamos ter tempo para dissecá-lo inteiramente. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pincelar sobre alguns conceitos, sobre algumas coisas e, paulatinamente, durante o ano inteiro, né, temos tempo de falarmos sobre cada item. O texto... Sandeiro Branco, QJI 3120. O texto está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre falo que é um livro que eu amo, gosto muito do Evangelho. Por quê? Porque são as nossas normas de condutas, é o que o Jesus Cristo nos deixou. Queremos ser felizes? Sim. Então vamos ver o que ele diz, porque ele nos ensina o que fazer, como fazer, para que sejamos felizes. O capítulo começa assim: perdoai para que Deus vos perdoe. Ele fala assim, número 1, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bom, o que significa bem-aventurados? Ou uma pessoa bem-aventurada, ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa de coração limpo, uma pessoa de coração puro, ela é feliz, por isso ela é bem-aventurada. E misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia, é bem interessante, porque a misericórdia, se nós formos analisar o que é misericórdia, etimologicamente, é uma palavra latina composta de duas palavras. Olha que interessante. Misere, que é compaixão, ter compaixão, e cordis, do coração. Misericórdia significa ter compaixão do coração. Bonito isso, não é? E que coração? Do nosso próprio coração e do coração do nosso semelhante, do nosso próximo. Aqui no nosso contexto, essa misericórdia, ela tem o sentido de, ou um complemento de brandura, de pacificidade. Porquanto não serão misericordiosos os que não são brandos e pacíficos, dentro desse contexto aqui. Então veja, se misericórdia significa ter compaixão do coração, nós temos que atuar de forma, a Maria disse, né, pacificidade, ou seja, nos reconciliarmos com os nossos semelhantes, termos o nosso coração puro. Mas essa misericórdia, ela também pode, assim, de uma maneira geral, ela pode representar um grito de alerta, por exemplo. Aí eu estou, de repente, passando a rua, vejo um carro e quer me atropelar, eu grito misericórdia. Não falo isso? Né? Misericórdia. Ou um pedido de socorro. Eu estou em vias, sei lá, né, fui atropelado, eu estou lá dentro do carro, ou outra situação assim de conflito, de aflitiva, e falo misericórdia. Veja só que interessante, né? Conceder misericórdia a alguém é perdoá-la pelo simples ato de bondade. Apesar do outro, às vezes, nem merecer a sua misericórdia. Mas isso não importa, porque sempre parte desse coração aqui. Sempre a partir do nosso coração, não é? E aí, o texto ainda fala assim também. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Veja, há uma reciprocidade. Onde é que nós vimos essa reciprocidade? Nós acabamos de rezar. Onde é que está? Pai Nosso, não é? Como é que nós dizemos? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos
os nossos devedores, há uma reciprocidade, não é verdade? Aí a Maria falou, aí se ele não quiser? Bom, se ele não quiser, não tem problema, porque eu estou querendo perdoá-lo. Começa, na verdade, esse perdão, ele começa pelo auto-perdão. Nós temos que começar nos perdoando, né? Nos perdoando e perdoar o outro. Perdão também é uma palavra latina, de origem latina, e ela significa desculpar um erro ou uma ofensa. Pela Bíblia, traduzindo literalmente, significa abrir mão, deixar ir embora. É como se alguém perdoasse, abrisse mão do pagamento de uma dívida, por exemplo, né? Etimologicamente é perdonare, do latim é perdonare, que significa ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo de errado. Algo de errado. No âmbito religioso, ele tem um conceito de perdão, esse conceito de perdão está relacionado ao processo de purificação espiritual. Isso em todas as religiões praticamente, ligado ao processo de purificação espiritual. Então eu perdoo, sou perdoado e vou conseguindo a minha evolução e um dia serei uma pessoa misericordiosa no amplo conceito da palavra e no dia que nós formos anjos seremos os bem-aventurados. Por enquanto nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Então há duas formas, mas a gente sabe assim, que no dia a dia tem duas formas de perdão. Tem aquela forma de perdão nobre, generosa, verdadeira, magnânima. O perdão mesmo como deve ser. Eu perdoo realmente. Então eu perdoo aquela pessoa e deixo fluir essa energia e vamos ser felizes. Então não existe nenhum sentimento oculto. Não existe nada por trás. E existe aquela outra forma de perdão, que é uma não tão magnânima, tão grande, tão generosa, que é aquela que eu digo assim, eu ponho a condição, eu vou te perdoar. Mas, primeira coisa que eu ver que você fizer de errado, eu vou dizer, bem feito. Eu perdoei? Não perdoei. Não perdoei. Ou eu perdoo para mostrar assim, olhem só como eu sou generoso, como eu sou maravilhoso. Né? Não é o perdão verdadeiro. E perdoar é esquecer? Ou esquecer, perdão é esquecer? Vocês acham? O que vocês acham? Perdoar é esquecer? Não é mesmo. Porque o perdão não é esquecer. Perdoar é tirar a dor que está me incomodando, a mágoa, a raiva, o rancor, o pensamento negativo. Não é amnésia. Perdão não é amnésia, não é verdade? Significa realmente esse ato maior. Eu não esqueço, eu posso até esquecer, mas assim, indelevelmente. Mas não é esquecer. Eu tenho que perdoar por um ato voluntário de coração. Nós não vimos que a misericórdia é ter compaixão do coração? Então tem que partir do coração. O esquecimento realmente não implica em perdão. Porque, no mínimo, é assim, tanto é verdade, que é assim, eu esqueci. Mas a mínima coisa que acontecer, que se relacionar aquilo, o que vai acontecer? A gente vai lembrar. Então é bom que a gente continue lembrando. Mas uma vez que eu perdoo, eu vou lembrar, mas não vai me doer. Tá? Eu vou lembrar por lembrar. Vou lembrar do caso, mas não vai me doer. Então, esse é o verdadeiro perdão. Reconciliação com os adversários. A Maria estava falando ainda há pouquinho aqui. Esse texto realmente fala. Então, seria aquele perdão pleno. E como eu disse, o perdão ele tem que começar pela gente própria. Tá? Porque, veja, como é que eu vou lhe perdoar se aqui dentro eu estou pensando assim, eu vou te perdoar. Mas, na verdade, você fez uma coisa muito feia para mim. Eu ainda estou magoada. Não é assim, na verdade. Então, eu me perdoo, aceito aquilo, aí eu estendo esse exercício, eu lhe perdoo novamente, somos amigos. Assim que funciona. Não é verdade? Tá.
Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da existência atual. Por quê? Porque se nós tivermos um inimigo aqui, um inimigo daquele bem danado, né? E nós não praticamos o perdão. Nós continuamos. O que é que vai acontecer? Eu morro, ele morre, o que vai acontecer? Eu vou ter um inimigo. Vamos do lado de lá. Existem os obsessores de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado e desencarnado para encarnado. Então não adianta. O nosso espírito ele é eterno. Então não adianta a gente querer se furtar e dizer, eu vou morrer. Até o provérbio que diz assim, morto animal, morto veneno. É mentira isso. Não é verdade. Os nossos inimigos daqui, que nós não perdoamos e não fomos perdoados, vão ser os nossos inimigos a posteriori, numa outra existência, numa outra encarnação, mesmo na erraticidade. Eu acho bem interessante, tem uma historinha, nós já vimos, é uma parábola, a parábola dos credores da reciprocidade, a parábola dos credores e dos devedores, todos nós já vimos isso, em que o reino do céu se parece com um reinado, com um rei, que vai fazer a cobrança do seu, vai passar ali, fazer o balanço dos seus débitos e dos seus créditos. E as pessoas começam a vir para prestar conta, e vem um senhor que deve 10.000 talentos. E o credor, o rei, cobra, e ele fala, senhor, eu não tenho por que pagar. Ele falou, então, você vai ser preso e ficar preso lá até quando você obtiver o dinheiro suficiente para me pagar. Aí ele implora, ele se ajoelha e implora, não, por favor, não, me dê um tempo, me dê um prazo, porque eu vou conseguir esse dinheiro e vou lhe pagar. Aí o rei, com compaixão, compaixão de novo, compaixão, lembra? Compaixão? Ter paixão, né? Do coração, ter compaixão do coração. Teve compaixão e falou, vai, você está perdoado. Só que quando ele estava saindo, ele encontrou uma pessoa que lhe devia. Só que ele devia só sem dinheiros, eles dizem, sem dinheiro. E o que aconteceu? Ele tinha sido perdoado de 10.000 talentos. Ele encontrou esse que devia 100 dinheiros e pegou o senhor pela garganta e falou assim, você tem que me pagar o que você me deve. E ele também fez a mesma coisa, ele falou, me dá um tempo, né? Não tenho dinheiro agora, me dá um tempo, que eu vou arranjar o dinheiro e vou lhe pagar. Ele falou, não vou lhe dar esse tempo. Você que venda a sua mulher, que venda seus filhos, que venda seus bens, e eu quero que você me pague rápido. Os companheiros, vendo aquilo, acharam estranho e o levaram na presença desse rei. E contaram a história. Aí ele falou, como? Mas como? Olha a reciprocidade, mas como? Você me devia 10.000 talentos, você implorou, pediu para que eu lhe desse um tempo, e eu acabei por compaixão, eu te perdoei. E o teu amigo, o teu devedor, que te devia só 100 dinheiros, te pediu também a compaixão. E você não teve a mesma compaixão, você não perdoou, você foi... Agora você vai para a prisão e vai ficar lá até me pagar tudo o que me deve. É a reciprocidade. Tá? Tem uma outra historinha aqui que eu achei bem interessante, que é de um escritor chamado John Lerner. Ele conta o seguinte, olha o que é ter a culpa na pessoa, né? O que é a pessoa viver com a culpa e viver com aquela preocupação do que vai acontecer. Essa pessoa havia cometido um crime, um ato contrário à lei, foi preso, ficou na penitenciária durante muito tempo.
E durante esse tempo, ninguém da família foi visitá-lo. Ninguém foi visitá-lo. Nem uma carta, nem uma liga escreveram para ele. Passados vários anos, ele obteve a liberdade condicional por bom comportamento. E ele estava justamente no trem para se dirigir para a cidade dele, para os familiares dele, quando, e nesse mesmo trem, perto dele, do lado dele, estava sentado um senhor que era amigo do diretor da prisão. Uma pessoa sensível, ele olhou, ele percebeu que aquela pessoa estava assim muito aflita, muito desesperada. Ele se aproximou e falou: por que o senhor está aflito, que o senhor está triste, o senhor está preocupado? Eu posso lhe ajudar de alguma maneira? Aí ele disse o seguinte: é que eu cometi um ato, né, um crime, e fiquei muito tempo na penitenciária. E nesse prazo todo, nesse tempo todo, os meus familiares não me procuraram, estão muito tristes comigo, e nem me escreveram tão pouco. Como eu estou agora em liberdade condicional, eu escrevi uma carta para eles e dizendo o seguinte: se vocês me aceitarem de volta na família, por favor, vocês coloquem uma faixa branca naquele pé de macieira que fica bem próximo da estação. E daí eu vou saber que, né, que há esse interesse deles em receber. Aí ele falou para o senhor: então eu estou muito preocupado, mas assim muito aflito, de chegar à estação, de eu ver esse pé de maçã e ver se a fita está lá. Aí o senhor ficou muito condoído e falou assim: vamos fazer o seguinte, pode relaxar, descansa, relaxa, que eu vou fazer esse controle do pé da macieira para você. Eu vou ficar na janela, olhando, observando essa macieira, chegar a essa macieira. Aí que ele relaxou um pouco e tal, e o trem continuou e apareceu o pé de macieira. Não havia fita branca nenhuma no pé da macieira, mas a macieira estava carregada de maçãs, carregada. O que fez esse senhor? Ele colocou a mão no companheiro e disse: eis o pé de maçã. Não tem nenhuma fita branca, mas ela está repleta, não é uma fita branca, está repleta de fitas brancas. A macieira está repleta de fitas brancas. Quando ele disse isso, lágrimas copiosas desceram pelo rosto desse senhor. Porque ele tinha dito o seguinte: se não tiver a fita branca no pé de maçã, eu nem desço do trem, eu fico dentro do trem e vou adiante, vou viver a minha vida para frente, para outro lugar e tal. Mas ele disse: olha, está repleta de fitas brancas. Então, ele relaxou e chorou copiosamente. Veja só, significa que esse senhor, sensível do jeito que ele era, vendo a mágoa, né, a tristeza desse seu semelhante, se colocou no lugar dele, né? E com essa, da macieira, de falar de tantas fitas, você salvou uma pessoa. Essa pessoa se apaziguou, ficou calma e vai encontrar os seus familiares. Interessante. Com relação à culpa também, é bem interessante, porque a culpa, ela é a culpa que maltrata. Quando a gente não concede perdão, quando a gente não recebe o perdão, quando a gente não recebe, a gente tem uma dose grande de culpa. Sabe a história de Édipo? É uma das sete tragédias gregas, né? Todo mundo sabe do Édipo, não sabe o complexo de Édipo? Diz que o Édipo nasceu de uma princesa, né? A Jocasta era a princesa, filha de um rei. E aí, mas o pai dele era um plebeu, como se fosse um escravo. Quando a criança nasceu, o pai da Jocasta não aceitou o Édipo, não quis saber. Mandou um servo levá-lo para que ele fosse morto. Só que esse servo ficou com pena e não matou o Édipo. Colocou o Édipo na margem do riacho, deixou lá. Um casal de agricultores, passando por ali, viu essa criança e o levou para cuidar dele.
O Édipo cresceu, ficou um moço super bonito, forte e tal. E com 18 anos de idade, ele conheceu um vidente na aldeia dele. E esse vidente falou para ele assim, você vai matar seu pai. Ele falou, de jeito nenhum, eu amo meu pai, eu não quero nada de mal para o meu pai. Eu não vou matar o meu pai. O que ele fez? Ele não sabia que ele era adotado. Ele falou, bom, foi embora, saiu, foi pelo mundo, andou pelo mundo, pra cá, pra lá. E um dia chegou em determinado local, aonde estava ocorrendo uma competição. E ele era forte, ele participava dessas competições, ele foi e participou da competição. E qual era o prêmio? O prêmio era a mão da filha desse rei, que era a Jocasta. E o Édipo ganhou a competição. E ganhou a mão, recebeu a mão da Jocasta e casou-se com ela. Na noite de núpcias, o pai verdadeiro, o pai biológico, sabendo da ocorrência, foi até lá para matar o Édipo. Só que quem acabou morrendo foi o pai, porque o Édipo matou o pai. Quando ele soube que aquela pessoa que ele matou era o pai biológico dele, ele ficou muito triste, muita culpa. Ele foi para o exílio, mas não aguentando realmente a força daquela culpa, aquele coração pesado, ele acabou se matando, se suicidando. Pôncio Pilatos, diz que Pôncio Pilatos também, que todos nós conhecemos, né, que lavou as mãos, literalmente, diz que ele também não convivia com a culpa, não conseguia digerir essa culpa pela omissão dele, de ter entregue e ter deixado, né, Jesus Cristo entregue para a morte. Diz que depois da morte de Jesus Cristo, ele lavava as mãos muitíssimas vezes ao dia, porque ele sentia como se tivesse sangue nas mãos. Também Judas, né? A gente também sabe do Judas, né? Que não aguentou a culpa de ter entregue Jesus. E o que aconteceu? Se suicidou também. Então veja, bem interessante isso, né? Então o importante é que nós realmente façamos, se nós queremos ser felizes, não queremos todos nós? Não é para isso que a gente está aqui? Não é isso? Não é essa a nossa missão, ser felizes? Mas eu só serei feliz se o Senhor estiver feliz, não é verdade? Agora, se eu faço algo que o Senhor está triste, que eu magoo o Senhor, etc., eu não posso estar feliz. Então, tem que haver realmente essa reconciliação, esse perdão recíproco, de coração realmente, para que sejamos realmente felizes. Aí, o perdão, segundo Emmanuel todo mundo sabe, aplicava as obras, o Espírito dava as obras para o Chico Xavier, ele diz que o perdão, está no livro Palavras da Vida Eterna, é o remédio santo para a euforia da mente na vida cotidiana. Olha só, é o remédio santo para a euforia, né, para os nossos pensamentos malucos da mente na luta cotidiana. O perdão é o processo que faz cessar o sentimento de recessão e mágoa contra a outra pessoa, contra nós mesmos, em virtude das ofensas sofridas. No caso daquele moço que eu contei, do preso que ficou lá, ali foi usado o quê? A terapia do perdão. A gente sabe. Você sabe que hoje eu estava até lendo, tem um livro, O Perdão. Esse livro foi escrito, eu não lembro agora o nome do autor, mas ele foi escrito por um senhor que fundou um instituto de mudança de terapia comportamental, qualquer coisa assim, para o exercício do perdão, você mudar de atitudes, porque quando você muda de atitudes, né, você acaba perdendo, claro, mudar a atitude para o bem, naturalmente, né? Você vai perdendo agressividade, você vai se tornando mais brando. Então existe, e aqui no Brasil também já veio para o Brasil, são vários locais que tem essa fundação, que é uma terapia do perdão, e aqui no Brasil também tem. Para terminar, eu gostaria de falar um texto para vocês, que na verdade eu não sei quem é o autor, acho que é um autor
pelo menos não detectei que possa ser. Mas ele foi obtido de uma palestra proferida pela Michelle Matar em dezembro de 2015 e que diz assim, faz uma síntese do nosso perdão, diz assim: se a mais cara afeição se transforma em dor e decepção, perdoar é preciso. Se o benefício ao irmão é pago com ingratidão, perdoar é preciso. Se a injúria, a calúnia, a difamação é atirada por quem jamais suponhamos, perdoar é preciso. Se prejuízos são causados por amigos prezados, perdoar é preciso. Se na hora da dificuldade falta solidariedade, perdoar é preciso. Se dos erros por nós cometidos, amigos são ofendidos, perdoar é preciso. Enfim, qualquer que seja a discórdia, tenha sempre à mão o recurso da misericórdia, porque perdoar é sempre preciso. Muito obrigada. Fique com Deus.